Bom dia, meus amados, graça e paz. Hoje nós vamos expor os Salmos 56, 57, 58 e 59. Eu sou o professor Mateus e tenho a alegria de expor para você a ideia desses salmos. Espero poder ajudar na sua reflexão. Espero que a sua leitura tenha sido uma bênção e espero que o seu dia também seja uma bênção. O Salmo 56 é atribuído a Davi e foi escrito durante o período em que ele estava sendo perseguido por Saul na cidade de Gate. Davi se encontrou em uma situação perigosa em Gate, uma cidade filisteia, onde foi reconhecido por um inimigo de Israel. E ele escreveu este salmo enquanto estava sob custódia filisteia e confiando em Deus para a sua proteção. Então pare para pensar, Davi está fugindo de Saul e acaba indo para uma cidade filisteia, lá ele é reconhecido. Então quem o persegue é Saul e é onde ele está buscando refúgio. A cidade que ele está buscando refúgio é uma cidade que é inimiga de Israel. Então ele estava diante de um eminente risco. Ele poderia ali morrer facilmente se soubessem quem Davi era, né? Se soubessem o poder que ele teria no futuro, com certeza teriam matado ali. Mas ele confia no Senhor, né? Esse salmo é uma oração de confiança em Deus em meio à perseguição e adversidade. Davi expressa a sua confiança de que Deus está ao seu lado, mesmo quando seus inimigos conspiram contra ele. Ele clama a Deus que cumpra suas promessas de livramento e proteção. Nós vamos ter ali versos como o verso 3 e 4 que diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que possa me fazer a carne. O 56:11 vai dizer assim: em Deus louvarei a palavra, no Senhor louvarei a palavra. Davi coloca a sua confiança no Senhor, mesmo em face do perigo. O Salmo 57 vai dizer o seguinte: ele é também atribuído a Davi, ele também é um momento de fuga. Todos esses salmos que nós vamos expor hoje estão muito parecidos no contexto. Primeiro está falando de Davi, né, fugindo de Saul para Gate, agora Davi está fugindo de Saul para a caverna, e Davi se refugiou na caverna de Adulão enquanto era perseguido por Saul. Este salmo foi escrito como uma oração de confiança em Deus e busca por sua misericórdia e proteção. Esse salmo é uma oração de Davi enquanto ele buscava refúgio em Deus em meio à adversidade. Ele clama a Deus por misericórdia e refúgio, confiando que Deus estenderá suas asas de proteção sobre ele. Davi louva a Deus por sua fidelidade e poder e declara que continuará a adorá-lo entre as nações. O Salmo 57:1 vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. O 7, por exemplo, vai dizer: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. O 58 também é atribuído a Davi. E aqui o contexto é um pouco diferente, porque aqui não é só um contexto de perseguição. A ideia aqui é Davi confrontando juízes ímpios e injustos que abusavam de seu poder para oprimir os inocentes. O Salmo 58 é uma oração de Davi em que ele clama a Deus por justiça contra os juízes injustos. Essa frase, juízes injustos, nunca deveria estar junto, né, ligado. Ser juiz deveria ser sinônimo de justiça. Mas nós sabemos que existem juízes injustos e Davi já lidava com isso naquela época. E ele escreve vividamente a maldade desses líderes corruptos e expressa a confiança de que Deus trará juízo sobre eles. O 58 tem como textos, por exemplo, o 10 e o 11, que diz assim: o justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue dos ímpios. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Ou seja, é aquela esperança de que mesmo diante da face da injustiça, em um momento todos os homens verão. Um dia todos os homens verão a justiça de um Deus que não deixará nada impune. Essa deve ser a nossa confiança. O Salmo 59 também é atribuído a Davi e também foi escrito em um momento de perseguição, quando Davi envia homens para vigiar a casa de Davi na intenção de matá-lo, né? Davi estava sendo perseguido por Saul. O Salmo 59 foi escrito como uma oração de súplica por livramento e proteção contra os seus inimigos. É uma oração de Davi em que ele clama a Deus por livramento dos seus inimigos. Ele descreve vividamente a maldade e a violência dos seus perseguidores, mas confia em Deus como sua defesa e refúgio. Davi expressa a confiança de que Deus frustrará os planos dos ímpios e declara, né, em seu louvor a adoração a Deus. O 59:9, por exemplo, diz assim: ó minha força, em ti esperarei, porque Deus é a minha defesa.
o 16 e o 17 diz: Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã e louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio, a proteção no dia da minha angústia. Espero, né, que você entenda essa lógica, que todos os textos lidos aqui vão falar de coisas parecidas. É Davi fugindo, é Davi Davi sendo vigiado, é Davi tendo que passar pela situação de juízes injustos. E eu quero, assim, só como sempre faço, pegar algumas porções dos quatro para que a gente possa meditar. Voltando lá no 56, o verso 4 diz assim: Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus que eu confio e não temerei, que poderá me fazer meu simples mortal. Aqui Davi está trazendo razão ao seu medo, dizendo: Ei, peraí, estou com medo de homens. Quando Deus está do meu lado, o que poderá me fazer um simples mortal? Davi lega ao Senhor o poder, e o único que tem poder de fazer algo contra ele. E eu gosto muito do 8, que ele diz assim: Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? E nós vamos ver isso lá em Apocalipse. Essa mesma ideia de que há uma taça com as lágrimas. Ou seja, Deus recolhe as nossas lágrimas. Deus, ele conhece o nosso lamento, ele conhece o nosso choro. Aqui Davi traz uma clareza de que Deus não está indiferente às nossas angústias. Deus não está indiferente às nossas tristezas. Deus sabe e Deus recolhe cada lágrima, e ele sabe o que nós temos sentido. E Davi vai dizer no verso 10: Confio em Deus cuja palavra louvo, no Senhor cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei, que poderá, e de novo ele reafirma, me fazer o homem. De novo ele está aqui declarando sua confiança em Deus. Pulando lá para o 57, quero pegar só o verso 7, porque como todos os quatro falam de coisas parecidas, eu quero tentar fazer um compilado aqui dessa confiança de Davi em Deus. No verso 7 do 57, ele vai dizer assim: Firme, ó Deus, está meu coração, cantarei ao som de instrumentos. Davi diz assim: Senhor, tudo do lado está bagunçado, tem gente querendo me matar, mas meu coração está firme, e em meio à dificuldade eu vou cantar louvores, eu vou te adorar. No 58, no verso 3, ele diz assim: Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como o veneno da serpente, tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Olha o que ele está dizendo, preste atenção no que Davi está dizendo. Ele está dizendo que as cobras se faziam de surdas para não ouvir a música que as controlariam. E Davi está dizendo que os ímpios, eles fazem isso com Deus. Deus dá a sua palavra, Deus dá a sua orientação, e eles se fazem de surdo para que a palavra não tenha efeito neles. Se você ler o texto e entender, Davi está dizendo o seguinte: existem encantadores habilidosos que com suas músicas encantam serpentes, mas existem serpentes que se fazem de surdas para não sofrerem o efeito da música do encantador. Ele está dizendo que assim são os ímpios, eles se fazem de surdos para que eles não sofram as consequências, ou eles não desfrutem do efeito da palavra de Deus. Ou seja, pessoas que não querem serem controladas pela palavra de Deus, assim como serpentes não querem ser controladas por encantadores. Verso 11 do 58 vai dizer: Então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. E nós todos veremos um dia todos se prostrarem e confessarem que Jesus Cristo é o Senhor, e eles terão todos que reconhecer que é um Deus que faz justiça sobre a terra. O último salmo de hoje é o 59, e ele mostra de novo a dificuldade, e os homens querendo matá-lo, e os homens querendo persegui-lo. E ele diz lá no verso 16 e 17: Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Verso 17 ele diz: Ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Queridos, em todas essas circunstâncias, alguém estava querendo matar Davi, alguém estava perseguindo Davi, ele está aqui recorrendo ao Senhor para expor os malfeitores, mas mais do que expor os malfeitores, mais do que pedir justiça contra os injustos, porque ele faz isso em todos esses salmos, mas ele declara avidamente sua confiança no Senhor. Ele não perde a confiança, mesmo que tudo ao seu lado pareça ser injusto, mesmo que tudo ao seu lado pareça conspirar contra ele.
ele continua declarando sua confiança plena no Senhor. E você? Tem declarado sua confiança plena no Senhor? Ou você tem acreditado na mentira de que talvez sua vida não esteja tão boa, ou que você não esteja onde você queria estar, porque muita gente está te perseguindo, ou muita gente está te prejudicando? Será mesmo que você vai continuar crendo que pessoas têm poder de tirar de você aquilo que Deus pode dar? Talvez o que precisa de verdade é você parar de se entender como alguém vulnerável a essas pessoas e colocar a sua confiança no Senhor. E dizer como Davi: o que me fará um simples mortal? Firme está o meu coração, firme nas promessas do meu Senhor. Eu cantarei louvores a Ele, porque Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio. E esse Deus me ama. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.